Sejam todos bem-vindos. Vamos dando início ao nosso encontro com o Evangelho e eu convido a todos a fazermos uma prece para entrarmos em sintonia com essa espiritualidade amiga que, em nome de Jesus, vem ao nosso encontro nos trazer todas essas energias de refazimento, de bem-estar que nós somos tão necessitados. E assim, vamos mentalizando nesse instante a figura de Jesus adentrando no local onde nós estivermos. E Jesus, de braços abertos, vai nos acolhendo, nos trazendo a paz, a alegria, a esperança. E uma luz intensa vai se derramando sobre todos os locais onde nós estamos, todos os cômodos, tudo vai sendo iluminado pela presença do Divino Mestre. E uma paz intensa vai nos envolvendo, e nós vamos sentindo, nesse abraço de Jesus, todas as energias que nós precisamos. Ah, Jesus, que nós possamos nos fortalecer no Teu amor, que possamos aprender a compreender os Teus ensinamentos, que tenhamos a força para praticá-los, Jesus, e principalmente que tenhamos essa esperança sempre acesa em nossos corações. Jesus querido, que o Senhor possa nos levar à presença de Deus, o nosso Pai, que possamos agradecer a esse Pai tão amoroso por ter nos criado, agradecer as oportunidades de aprendizado e também rogarmos a força necessária para o cumprimento de nossas provas, de nossas tarefas. E assim juntos nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos hoje trazer aqui para reflexão um assunto que tem um impacto muito importante, muito profundo em nossas vidas e que nós às vezes nem nos damos conta, que é o poder transformador das palavras. Já pararam para pensar no impacto que as palavras têm no nosso dia a dia? Às vezes a gente nem percebe, mas elas podem estar sendo sementes de amor, ou também elas podem ser aquelas portas abertas, né, para a dor e para a mágoa. Vamos imaginar uma situação. Você está num dia difícil, cheio de desafio, e alguém lhe diz uma frase que, de alguma forma, toca seu coração e muda seu estado de espírito. De repente, aquela palavra de bom ânimo, de coragem, de fé, fez com que tudo parecesse mais leve, mais fácil. Agora vamos imaginar o oposto. Alguém te faz uma crítica pesada, aquele comentário agressivo, e de repente nós nos sentimos pequenos, inseguros, tristes, até com raiva. As palavras têm esse poder. Dependendo de como utilizamos, a palavra pode curar, mas também ela pode ferir, pode edificar e pode destruir. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, no capítulo 179, que tem o título de Palavras, ele nos convida a refletir como as nossas palavras impactam não só os outros, as pessoas que estão ao nosso redor, mas a nós mesmos. E Emmanuel se inspirou no capítulo 3, no versículo 10, numa
epístola de Tiago, aquele apóstolo Tiago, onde o Tiago, querendo levar os ensinamentos de Jesus para a comunidade que ele escrevia aquela carta, ele diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Então vejam, né, o que que ele estava querendo falar sobre isso? Sobre o poder da palavra. Então, Emmanuel, nessa lição, ele vai falar para todos nós sobre as escolhas que nós podemos fazer que vão nos trazer a paz, a harmonia e o bem-estar. E essas escolhas estão relacionadas às palavras que nós dizemos. E ele diz, ele começa a lição dizendo: nunca te arrependerás de. E aí ele fala uma série de coisas, e nós vamos falar alguma delas. Então, quem quiser, busque, né, Vinha de Luz, lição 179. Então, ele fala assim: nunca você vai se arrepender de haver evitado o comentário do mal. Nunca você vai se arrepender de, na hora daquela cólera, aquela explosão de cólera, você ficar quietinho, de preferir o silêncio no momento de irritação. Então, veja, ele já está querendo dizer sobre o quê? Sobre o autocontrole. Que quando nós temos um autocontrole sobre o que nós vamos falar, isso vai nos poupar de muitos arrependimentos. Porque às vezes, realmente a melhor resposta é o silêncio. E aqui nós vamos nos lembrando do livro Nosso Lar, quando André Luiz estava sendo cuidado no seu período de convalescência, quando foi levado à colônia do Nosso Lar, e acho que é o Lísias está ali ao lado dele, cuidando dele, e o André está ali reclamando de uma pessoa que estava do lado dele, que também estava falando, reclamando, né? E o André queria mandar o outro calar a boca. E o Lísias então fala para ele: olha, você quer uma coisa que vai ajudar? Tome um gole de água, né? Aí ele falou assim: não, põe a água na sua boca e fica segurando a água na boca. Hum, hum. Mas para que isso? Ele falou: só quando passar essa vontade de explodir que você volta a falar, engole a água. Então é isso, né? Quando nós vamos pensar que o silêncio, então, é a melhor resposta para muita situação. Em outros momentos, Emmanuel nos diz que a melhor resposta é o sorriso. E olha que interessante, né? Mesmo diante da desilusão. E acima de tudo, nessa lição, Emmanuel nos ensina a praticar palavras de perdão e de bondade, sempre que for possível. Então, toda essa lição 179, Emmanuel nos convida a usar o poder da nossa língua para espalhar o bem. Porque quando nós falamos de perdão, de bondade, de otimismo, de esperança, nós estamos criando ao nosso redor uma realidade mais leve, não só para nós mesmos, mas também para aqueles que estão do nosso lado. E quando nós conseguimos falar de uma maneira mais serena, mais positiva, quem nos ouve sente essa energia boa. E é essa troca de energia que nós temos que transforma o ambiente ao nosso redor. Então, quantas vezes nós estamos num lugar onde tem muita discussão, palavras ruins, nós nos sentimos mal, pesado, carregado, e quando o lugar está em harmonia, nós sentimos a paz, porque aquele lugar está carregado das vibrações, dos pensamentos, das palavras que as pessoas que frequentam ali estão impregnando. Então, essas recomendações de Emmanuel são tão importantes, por quê? Porque as nossas palavras são um reflexo de tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós. Jesus não dizia: a boca fala do que está cheio o coração? E nós vamos encontrar isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. E não era exagero quando Jesus estava falando sobre isso, porque Jesus, o Espírito mais sábio que já esteve aqui conosco, tanto é que é o governador planetário nosso, né, da Terra, ele
tem todo esse conhecimento. Então, sabe do poder da palavra, do pensamento, nos trazendo o bem-estar ou o mal-estar, a saúde ou a doença. Então, quando nós estamos carregados de sentimentos negativos, quando estamos com o coração cheio de raiva, de tristeza, de angústia, as nossas palavras refletem essa carga. E elas podem afastar, sim, as pessoas, como se nós estivéssemos empurrando essas pessoas para longe. E o pior de tudo é trazer o desequilíbrio e a doença para nós mesmos. E tudo isso que às vezes as pessoas falam, ah, mas Jesus falou, isso é coisa de crente, é coisa de quem está acreditando no Evangelho, ah, Emmanuel está falando isso tudo, mas não. Hoje, esses resultados, o poder da palavra, são comprovados pela neurociência e pela neurolinguística. Que a neurociência e a neurolinguística são dois campos da ciência que têm mostrado como as palavras afetam diretamente nossa mente e nosso corpo. A neurociência nos mostra que as palavras não são apenas sons que nós produzimos, mas elas têm um efeito real, direto no funcionamento do nosso cérebro. Quando nós falamos e nós ouvimos palavras de incentivo, nosso cérebro libera substâncias que nos deixam mais felizes, mais motivados. Uma dessas substâncias é a dopamina. Agora, a palavra agressiva, negativa, ativa a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, que pode prejudicar a nossa saúde, né, emocional e até mesmo física. Então, não é mais algo só emocional, é algo também físico. Então, vamos imaginar o impacto que um comentário agressivo tem em nosso cérebro. Por isso, nós começamos com a reflexão. Imagine se alguém, quando no momento que você está feliz, te falam palavras de mais incentivo e felicidade, ou quando te dão uma palavra de negativa, como nós ficamos. Porque essas palavras, não é, causam um impacto em cada um de nós e desencadeiam uma reação. As benéficas, a reação de bem-estar. Aquelas que não são benéficas desencadeiam uma reação de estresse, que, se nós não conseguimos controlar, gera um sentimento de angústia, e inclusive afetando o nosso sistema imunológico. A ciência já comprova isso. E as palavras, então, de carinho, de compreensão, liberam ocitocina, que é o hormônio da calma, do bem-estar. Então, tudo está relacionado. E mais interessante ainda, que a neurolinguística, ela confirma que as palavras que nós usamos moldam a nossa percepção do mundo. Por isso que Emmanuel faz aquela série de recomendações. Pensar antes de falar, se calar, falar palavras de bom ânimo, porque nós, quando usamos palavras negativas ou autocrítica, não só negativas para os outros, mas para nós também, nós vamos tendo a nossa autoestima enfraquecida e vamos assim nos sabotando, nós vamos bloqueando o nosso potencial de crescimento. Contrário, quando nós falamos com otimismo, quando nos tratamos com respeito, com amor, a nossa realidade interna se torna mais positiva. E olhem o que é mais interessante, que escolher palavras construtivas fortalece a neuroplasticidade. Nossa, o que é isso? É a capacidade que nós temos de adaptação mental. O que significa isso? Que quando nós treinamos o nosso cérebro com palavras positivas, nós estamos lidando, na verdade, aprendendo a fortalecer o nosso cérebro para lidar com os desafios da vida de uma forma mais equilibrada e mais serena. Querem ver uma coisa? A neurologista Anete Guimarães, que é uma palestrante espírita, e se vocês colocarem no Google Anete Guimarães, vocês vão ver várias e várias palestras dela muito maravilhosas no YouTube. Nós vamos, nós vamos ver o quê? É, que ela vai falar
que existem palavras que mudam mesmo a nossa estrutura química do cérebro. Porque essas palavras, elas produzem uma resposta química que vão mexer com todo o nosso ser. Então, as palavras negativas, elas criam imagens mentais ruins. E essas imagens mentais ruins, elas reforçam padrão de pensamento que não nos ajudam a crescer. Já as palavras positivas constroem uma realidade mais leve, que trazem harmonia, saúde para todos nós. Então, resumindo, as palavras podem ser benéficas ou elas podem ser maléficas. Elas podem ser estimulantes ou elas podem ser paralisantes, bloqueadores. Então, olha que interessante. Ela cita algumas palavrinhas que nós usamos muito no nosso dia a dia. Ainda. Ainda é uma palavra positiva, porque ela abre possibilidades de acontecer. E ela dá um exemplo material. Eu não tenho carro ainda. O que está explícito nessa frase? Eu tenho a possibilidade de conseguir. É temporário. Então, quando eu uso o ainda dessa forma, a minha estrutura cerebral cria uma química adequada para que isso aconteça. Vai me dar estímulos para trabalhar, para fazer, para superar os obstáculos. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque ainda, assim como ela pode ser uma palavra que vai nos trazer uma realização positiva, pode também atrair algo negativo. Nós podemos falar: nossa, essa vida está tão violenta, tanto assalto. Ai, eu ainda não fui assaltado. Ih, eu ainda não fui. Ai, meu Deus, então eu estou tendo uma possibilidade de ser? Então não vamos usar o ainda nesse sentido. E veja como nós nos sabotamos achando que estamos fazendo uma coisa construtiva. A palavra tentar. A NET diz que tentar é uma palavra que traz em si o significado do impossível, porque ela cria empecilhos emocionais. Ela proporciona a inércia, o não sair do lugar. Por exemplo, quando eu falo eu vou tentar, ai, faz isso para mim, ai, faz aquela coisa, ai, faz esse, vamos lá, vou fazer esse exercício hoje, ai, eu vou tentar. Mas o que que eu estou falando para mim mesmo? Ai, não vai adiantar, porque vai ser muito difícil eu conseguir. E aí, nós estamos mandando uma mensagem negativa para o nosso cérebro, dificultando a realização ou até impossibilitando. Agora, se nós substituirmos o tentar por experimentar, a palavra experimentar não nega a possibilidade e coloca o cérebro no estado receptivo. Então, eu estou receptivo àquela experiência. Inclui ação, curiosidade, possibilidade concreta de acontecimento. Ah, deixa eu experimentar. Puxa, eu já estou pressupondo que pode ter uma possibilidade de êxito. E quando nós falamos é difícil é a mesma coisa que tentar. Então, vamos tirar do nosso vocabulário porque nós estamos sabotando. Vamos substituir por é desafiante, porque nós, seres humanos, adoramos um desafio para provar que nós conseguimos. Então, um desafio, nós vamos experimentar aquilo, porque aquilo vai nos estimular. Então, veja como é importante a ciência nos mostrando a utilizar as palavras de uma maneira adequada. A importância de filtrarmos as nossas palavras. E vejam ainda quando nós muitas vezes nos referimos a nós mesmos assim: ah, eu sou doente, eu não consigo, nada dá certo para mim. E aí acontece tudo isso mesmo, porque nós estamos mandando mensagens concretas para o nosso cérebro. Então vamos substituir não sou doente pelo verbo ser
estático, imutável, por estou doente, um estado passageiro. Emmanuel nos orienta a evitar reclamações, a não se envolver em discussões desnecessárias, a buscar o silêncio quando as emoções estiverem à flor da pele. Então, tudo isso que Emmanuel diz, a ciência está comprovando, que é o quê? Contribui para a nossa reprogramação positiva do cérebro, criando um espaço mental mais equilibrado, mais saudável, provando o que nós falamos até agora, que as nossas palavras geram imagens mentais e essas imagens influenciam nossas ações. Então, mais uma vez repetindo, quando falamos palavras de otimismo, criamos imagens mentais positivas que nos impulsionam para frente. Mas quando as palavras forem negativas, nós vamos estar reforçando o sentimento de fracasso, de desânimo. Na verdade, no fundo, a comunicação não é apenas uma troca de informação, ela é uma troca de energia. Cada palavra que nós pronunciamos é como uma sementinha que nós plantamos no nosso próprio espírito e no espírito daqueles que estão ouvindo. Então, quando nós estamos falando uma palavra de carinho, de perdão, de bondade, nós não estamos apenas fazendo bem para o outro, mas principalmente a nós mesmos. Isso vai muito além de um simples gesto. É uma forma de investir no nosso crescimento espiritual. Então, a cada palavra que nós escolhemos, estamos criando um impacto, tanto no nosso espírito, quanto na energia que se espalha ao nosso redor. Então, cuidar das nossas palavras é uma forma de cuidar do nosso espírito, é uma forma de nos preservar de várias situações desagradáveis e, como Emmanuel sugere no início da lição, de nos arrependermos. Então, agora, para terminar, vamos olhar para o exemplo de Jesus, que, como Emmanuel já falamos, sabia muito bem o poder das palavras. Jesus nunca se envolveu em discussões vazias ou desnecessárias. Ele usava suas palavras com sabedoria, com amor, sempre voltadas por bem, nos estimulando a fazer isso. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, nós vamos encontrar aquela frase de Jesus, aquela recomendação: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim também. Então, são palavras de Jesus que nos ensinam a manter a confiança em Deus, mesmo nas adversidades, para usar, então, palavras de esperança para nos fortalecer a fé. Então, não se entristeçam, não se aquietem, não se desesperem. Creiam em Deus, creiam em mim, que nos momentos de maior dificuldade, eu estarei aí. Então, as palavras de Jesus são um exemplo perfeito de como, quando usadas com sabedoria e amor, elas podem curar, restaurar e transformar. E é isso que Emmanuel nos convida a fazer: seguir o exemplo de Jesus, escolher palavras que incentivem a paz, o perdão, a solidariedade, a esperança. Então, nós estamos nos ajudando e ajudando o outro. Então, eu convido todos vocês a refletirem como suas palavras têm impactado sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Estamos cuidando daquilo que nós dizemos? Como podemos usar a palavra para transformar a nossa realidade de forma mais positiva? Às vezes nós falamos sem pensar e quando percebemos, o estrago já está feito. Mas nós temos também o poder de curar com um pedido de desculpa sincera, com palavras de carinho e compreensão. Afinal, da mesma boca procede a bênção ou a maldição para o caminho, como disse Tiago. Palavras têm poder. Elas podem ser uma fonte de cura e construção, ou dor e destruição. A escolha está nas nossas mãos. Que possamos escolher sempre palavras que tragam luz, amor e evolução para todos. E assim, nós vamos partindo para o nosso encerramento, fazendo primeiro as nossas vibrações, que são palavras
carregadas de sentimentos que têm o poder de ajudar, de levar o amor, a paz, a harmonia, a força para quem está precisando. E todos nós juntos, nesse pensamento, proferindo essas palavras positivas, nós somos capazes de ajudar muito. Então vamos assim, oferecendo nesse instante o nosso coração a Jesus. Que as nossas vibrações sejam de amor, de paz, de harmonia, de fortalecimento, de equilíbrio, de coragem, de bom ânimo, a todos os corações aflitos e desesperados, a todos aqueles que perderam a esperança e pensam tirar a própria vida, a todos aqueles que vivem nos martírios da guerra, que possam encontrar mãos amigas que os acolham, que os orientem, que os ajudem. Vamos vibrando para que haja então assim a paz no nosso planeta, para que ações humanitárias possam ser realizadas a fim de amenizar o dor e sofrimento de tantos que passam por fome, por doenças, por falta de moradia. Vamos pedindo para que haja discernimento na mente de todos os líderes de Estado, para que eles governem pela paz, pelo progresso e não pela destruição e pela guerra. Vibremos para a confraternização universal, para que as pessoas se respeitem, se unam, apesar das diferenças de opiniões. Vamos pedir pelo nosso país, para que a ordem e o progresso sejam estabelecidas, a fim de que pessoas com boas intenções cheguem aos postos de comando, a fim de trazer tudo o que nós necessitamos. Vibremos pelos trabalhadores do bem, para que possam perseverar, para que todas essas instituições que levam ajuda continuem recebendo tudo aquilo que elas precisam para amenizar a dor do próximo. Pedimos, Senhor, pelos lares do nosso planeta, que haja entendimento, que haja paz, que haja harmonia, respeito, que a família, Senhor, seja essa célula de amor, levando a força para todos. A todos aqueles que desencarnaram, que possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga, sentindo em seus corações a certeza de que retornaram à pátria espiritual, que tenham então aceitação pela sua passagem. E ao que ficaram, que tenham reconforto da fé, que todos possam continuar a sua caminhada com a certeza de que a separação é apenas momentânea. Pedimos, Jesus, por todos os nossos amigos, os nossos parentes, que possamos ser envoltos em vibrações de paz, de saúde, que todos aqueles, Senhor, que estão procurando emprego, portas se abram a eles, que oportunidades apareçam, que todos os empresários possam crescer a fim de proporcionar mais oportunidades de emprego. E pedimos por nós mesmos, por aqueles com quem nós ainda temos dificuldade em nos relacionar, que nós possamos aprender a enxergar o lado bom e a compreender essas pessoas. E que Jesus possa estar no nosso lar, envolvendo todos os nossos familiares em coragem, em bom ânimo, em fé e esperança. E assim, com os nossos corações transbordando de amor, nós oferecemos condições para recebermos nesse instante o passe que essa equipe espiritual enviada por Jesus estará realizando. O passe é uma transfusão de energias. Enquanto essas energias estão sendo transmitidas para nós, outra equipe está depositando sobre a água que nós deixamos aqui esses fluidos benéficos e salutares, a fim de que essa água se transforme no que nós necessitamos para o nosso refazimento físico, mental e espiritual. E assim, confiantes no Divino Amigo, confiantes em toda essa energia que está sendo derramada sobre nós, vamos sentindo esses fluidos de paz, de bem-estar e de saúde,
se derramando desde o alto, se espalhando da nossa cabeça até os pés. As nossas células vão absorvendo esses fluidos benéficos, substituindo as células doentes por células saudáveis. Todos os nossos órgãos vão se equilibrando, se harmonizando. Aqueles locais onde nós trazemos alguma deficiência vão sendo reparados. E assim essas energias vão contribuindo para a nossa cura. Essas energias também vão fortalecendo a nossa mente, para que nós possamos nos ater aos pensamentos positivos, que nós possamos pensar nas palavras boas, procurando praticar essas reflexões das lições de Emmanuel. E assim, envoltos nessa cúpula de luz, sentindo que mente, corpo e espírito são fortalecidos, nós agradecemos a Deus a oportunidade de, à distância, podermos receber dessa equipe espiritual esses fluidos benéficos e salutares. Que essas energias que nos envolvem, que envolvem o nosso lar, possam se espalhar por todos que estão ao nosso lado e que possamos, assim, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, perpetuar essas energias até uma próxima oportunidade. Que possamos nos despedir com os nossos corações repletos de gratidão, na certeza do amparo de Deus, de Jesus e de seus mensageiros, na certeza de que Deus, esse Pai amoroso, como Jesus disse, que quando estivermos com o coração aflito, pensemos em Deus, peçamos ajuda a esse Pai que não nos abandona, e assim nós vamos sentir que Deus oferece diariamente oportunidades de recomeçarmos, de refazermos a nossa trajetória, de pedirmos perdão e de encaminharmos a nossa vida para o amor e para o bem. E em nome de Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos despedir envoltos em muita paz. Que assim seja, graças a Deus.